Bem, vamos voltar aqui à palavra, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos abrir a Bíblia. Ou vamos ver no tablet, no celular, hoje tem, né? E pode nos acompanhar também nos monitores. Aqui vai chegar o tempo que você não sabe, de cada poltrona vai ter um tabletzinho, né? Vamos chegar lá um dia, né? Mas não é para levar para casa, não, é para deixar ali. Já está, só você acompanhar um monitorzinho, né? Pode ter. 2 Timóteo 4,3 diz: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Bem, se eu sei o que Deus diz, se eu tenho convicção do que Deus fala, se eu tenho fé verdadeiramente, desculpe, eu não tenho que ouvir mais ninguém. Mas o ser humano é curioso. E nasce às vezes em nós, quer dizer, no homem, na pessoa, na mulher, no ser humano, aquela vontade de querer, mas não é. Aquilo é uma coisa que é desejo da carne, do homem natural. E ele acaba então, o que ele está dizendo aqui, procurarão doutores, pregadores, né? Conforme as suas próprias concupiscências. A concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Então a pessoa sabe que algo a Bíblia proíbe, por exemplo, mas ele começa a ter o desejo por aquilo que é proibido pela palavra de Deus. Quando ela fala proibido pela palavra, que a Bíblia sabe que aquilo ali é errado. A Bíblia sabe que aquilo ali não é bom para você, que aquilo ali vai lhe prejudicar. Deus é bom, como o pai sabe, mas nem sempre nós queremos obedecer aos nossos pais, né? Nem sempre o homem quer obedecer, a criança quer obedecer. E às vezes, não estou dizendo que a pessoa é rebelde, ela é criança na fé. E ela procura então, entender, um desejo que está vindo nela, uma coisa que ela sabe que está proibido e ela quer alcançar aquilo. E essa semana eu estudei com vocês o primeiro livro de Reis, mas não vou me aprofundar muito nele não, só vou contar rápido. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, é rei Jeroboão. Mas não é do rei, o rei Jeroboão começa falando dele. Vou fazer um resumo para chegar no versículo que eu já coloquei no meu esboço, tá bem? Que são os versículos que eu vou chegar lá na frente, que é o do 14 em diante. Aí esse homem Jeroboão, ele era rei de Israel, o primeiro rei de Israel, do reino dividido. E esse homem então estava praticando a idolatria. Por que ele praticou a idolatria? Porque na época das festas, Israel era dividido nessa época. Era Israel de um lado, com 10 tribos, 2 tribos do outro lado, a casa de Davi, que era Benjamim e Judá. Só que Jerusalém fica desse lado de Judá. Período de festa, todo o povo de Israel ia a Jerusalém para adorar a Deus. Então esse homem colocou no coração dele: a qualquer hora o povo passa para o outro lado, e porque vão lá adorar e vão acabar me tirando o reino. Então ele teve uma inspiração satânica, diabólica. Fundiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e o outro em Betel. Isso eu dei semana passada, só estou passando rápido na revisão. Aí o povo, em vez de adorar a Deus, adorava os bezerros, porque ele mesmo, o rei, dizia: israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo acabou se corrompendo, afinal de contas, eram os deuses do rei e eles ficavam ali. O homem de Deus foi lá, apontou que aquilo era errado, ele não gostou da repreensão, estendeu a mão: pega nesse homem. Quando ele estendeu, a mão dele ficou seca, ele viu aquilo, ele se humilhou, pediu misericórdia: ora ao teu Deus para que a minha mão se me restitua. O homem de Deus foi, orou, voltou. Aí ele queria dar um presente, pagar, né? Suba ao homem de Deus: olha, vem comigo à minha casa, come um pão. Ele disse: ainda que você me desse metade do teu reino, eu não iria na tua casa. Não é porque eu sou orgulhoso, não. É que foi me mandado pela palavra que eu não posso comer pão aqui e beber água. Tudo bem. Não se vendeu realmente. Mas aí nós vamos ao versículo 14, que é assim: e foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. Quem foi? Um profeta velho que morava na cidade. Ouvindo os feitos do homem de Deus, quis conhecê-lo. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste.
E ele disse: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Agora que nós vamos ver. E voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Por que ele fez isso? Porque ele queria. Ele queria comer o pão. Ele queria, mas não podia. Afinal de contas, a palavra do Senhor proibia. Mas quando houve alguém, lembra do Paulo falando ao Timóteo? Eles procurarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos desenfreados. É como uma pessoa, imagine, o homem não está feliz no seu matrimônio. Tem um desejo de contrair uma nova núpcias, mas não pode. A Bíblia proíbe. O que uniu Deus jamais separa o homem. Mas aí veio um profeta. Aí veio um homem de Deus falando em línguas estranhas. Veio um homem que teve uma visão de um anjo. Um homem que tem uma experiência com Deus. Era um profeta velho. Espera aí eu vou parar para ouvir. Não. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu não tenho que ouvir mais ninguém. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. A fé vem por ouvir pela palavra. Mas pastor Jamil, ele falou que foi um anjo que falou pela palavra. Mas nós aqui já estudamos, tem gente começando, mas a maioria já está aqui. Gálatas 1,8, ele coloca, eu leio com vocês, coloca por favor. Gálatas 1,8 diz o que ali? Ali você pode acompanhar. Diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Condenado, amaldiçoado. Nenhum anjo pode mudar a palavra. E se aparecer o próprio Deus, nem ele vai mudar a palavra dele. Mateus 24, 35, o que ele diz para nós? Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Meu irmão, os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. E se você achar muito, o próprio Deus falando em Malaquias, que é do lado do Mateus, antes do Mateus é o Malaquias, é o último do Antigo Testamento, 3,5, por favor. 3,6, desculpe, 3,6. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Basta para nós. Então, Deus não vai mudar a palavra dele. Eu já tenho a palavra, não procure. Você está procurando, o pessoal dizia antes antigo, quem procura acha. Você está procurando porque é a sua concupiscência. Já sabe. Ou você é servo ou não é. Ou você obedece à palavra de Deus ou não obedece. E a pessoa já sabe, então, vai cair em transgressão. Porque o que é transgressão? Toda desobediência à palavra de Deus. Se eu já tenho a palavra, eu não tenho que ouvir mais ninguém. Coloque isso, você não tem que ouvir mais ninguém. Nem o Jaime. Nem o pastor que orou por você e ressuscitou você, que você estava no caixão. Se aconteceu isso. Ou você tinha uma doença incurável, entenda? E você ficou curado. Mas você não tem que ouvir aquele homem, tem que ouvir o Senhor. E as pessoas às vezes deixam isso. Voltou então e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Mas pastor Jaime, os dons de Deus nós já aprendemos, Romanos 12, 11, que os dons de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento, então são irrevogáveis. A pessoa pode ser até fazer algo errado, mas ele é um profeta, ou tem um ministério, é irrevogável. Por isso que você encontra. O Jesus falou que muitos chegarão naquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: muitos me dirão, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Mateus 7, 22, 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos me dirão, mas Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos tantas maravilhas, no teu nome... Jesus não disse mentira, não é só vai dizer: apartai-vos de vós que praticai iniquidade. Pratica iniquidade, pode ser até usado, mas não é aprovado.
Não é, de maneira alguma, não vai entrar, vai perder. E ele, então aqui, e sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, o jumento estava parado junto dele e o leão estava junto ao cadáver. Por que ele foi ali? Amigo, ele estava no lugar errado, na hora errada. Se ele tivesse seguido o caminho dele, esse leão o encontraria? Não. Não ande, entenda bem, no seu tempo, ande no tempo de Deus. Como é que é o tempo de Deus? Na palavra. Ande na palavra. Tem gente que fica, pode entender agora, uma hora dessa, encontrar o leão. Isaías, capítulo 35, versículo 8. Diz, e ali haverá um alto caminho. Não procure outro. Não, mas é que eu tenho umas dúvidas. O Espírito Santo esclarece. Não procure o homem, procure o Espírito Santo. Fale com ele. Senhor, me ensina. Jesus falou que, João 14, 26, que o Espírito Santo nos ensinaria o quê? Todas as coisas. Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, vá ao Espírito Santo. E aí diz, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até meus loucos, não errarão. Agora, preste atenção nesse versículo 9. Ali não haverá o quê? Leão, nem animal feroz. A ele subirá. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. O leão encontrou, porque ele saiu do caminho. Não saia. Não saia. Provérbios 14, 12 é muito conhecido no meio da Igreja da Graça, aqui com o pastor Jaime. 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Parece direito. O profeta que falou, foi um anjo que falou, parece direito, parece, mas não é. Examine as Escrituras, Deus não muda. Deus não vai dar uma palavra para você, ou você tem exceção na sua vida. Não, mas no meu caso tem uma exceção, não tem. Você é muito privilegiado, né? A palavra de Deus é para todo mundo, mas no seu caso é diferente. É assim que surgem as chamadas heresias, seitas, entenda bem, e religiões, nas exceções. Não fique nas exceções, fica aqui na palavra. Não saia de maneira alguma. Mais ainda diz aqui, há caminho que o homem para direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Aí diz, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quando ele sentou na mesa, comeu pão, o pão aqui é simbólico, é uma refeição, entenda, que ele viu lá, como se fosse hoje, né? Ele viu queijo, presunto, esse rapaz, como eu estava com vontade disso, daqui a pouco, quando veio a profecia, quando veio a palavra, disse, olha, você vai morrer. Que isso? Você desprezou a palavra. Não, me veio a tristeza. É o que acontece. A Bíblia fala que o pecado é como o mel de má qualidade. Docinho aqui, mas depois fica amargo. Para terminar, pessoal, Provérbios ainda, capítulo 20, versículo 25. 25. Diz, laço é para o homem o quê? Dizer precipitadamente é santo. Basta para nós. Cuidado. Oh, é de Deus isso. Foi o homem de Deus que falou, foi o profeta que falou, foi o anjo que falou, foi Deus quem falou. Deus falou onde? Em sonhos. Deus não desmente a palavra dele. Mas ele se revelou para mim pessoalmente, particularmente, individualmente. Eu tive a visão. Pode repreender esse Deus aí. Deus não muda.